Então, tá bom, tudo certo aí, mãe? Tudo Tô com certo? a minha mãe aqui, como meus bastidores aqui me ajudando, assim. E eu vim falar pra vocês sobre alguns assuntos e que ultimamente, eu tô tendo muitos insights. E gostaria de compartilhar, pra sair um pouquinho do campo da mente. Por que eu escolhi fazer psicologia? Eu tenho 20 anos, eu me chamo Lorena de Angeli Virtes, nasci em São Paulo e tô há 7 anos morando em São José do Rio Preto. Eu digo, gente, que eu tive alguns mentores ao longo da minha trajetória até hoje. Meu primeiro mentor foi Deus, que desde criança eu sempre acreditei. Eu sempre fui uma pessoa, uma garota muito questionadora, que tentava entender por que eu estava nesse mundo, qual era meu propósito. Eu sempre acreditei que a gente é muito mais, muito além do que só essa matéria. E eu sempre tive essa fé, eu sempre conversei com ele, eu sempre acreditei. Então, meu primeiro mentor foi Deus. O meu segundo mentor foi meu pai, que quando eu tinha meus 11 anos de idade, ele já me falava sobre questões ligadas a poder da mente. Então, o que o meu pai fazia? Uma folha de papel. Ele pegava uma folha sulfite e falava: filha, desenhe você. E eu desenhava isso aqui, palitinho. E me desenhava o cabelinho. Era uma forma simples de me representar. Mas o meu pai chegava para mim e falava: filha, eu vou te desenhar como você realmente é. Isso aqui. O que é isso aqui? Desse desenho para esse, nós somos um pontinho, que é a consciência dentro de uma mente, dentro de um corpo. E assim, meu segundo mentor, quando meu pai começou a me explicar que nós somos uma consciência dentro de um campo mental e dentro de um corpo físico, as coisas que eu já pressentia quando muito pequenininha com Deus, meu pai começou a materializar essas ideias. Ele me explicou, falou: filha, você não é os seus pensamentos. Os pensamentos são como um rio. Deixe fluir. Imagine que esse turbilhão de pensamentos é aquele rio. Só deixe passar. Meu terceiro mentor foi na época da pandemia, em que precisamos parar completamente. Vocês sabem, lockdown. Eu tinha 14 anos, foi em 2020. Eu estava no 9º ano da escola. E foi interessante, porque foi uma jornada interna para todos nós. E apesar dos problemas que estavam ocorrendo no mundo, as mortes da Covid-19, esse momento de parar e olhar para mim, quem é a Lorena? Quem sou eu? Quais são as minhas dores, meus traumas? Não fazia muito tempo que eu tinha vindo de São Paulo para São José do Rio Preto. E foi quando eu senti paz. Olha que contradição. Em meio ao caos do mundo lá fora, dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha bolha, eu consegui sentir pela primeira vez na vida a paz, que eu achava que era apenas um sentimento de calma, e compreendi que era algo divino. E nessa trajetória começou a aparecer para mim algumas coisas novas. Minha mãe descobriu uma técnica chamada Ho'oponopono, que significa consertar um erro, que começou com os kahunas lá no Havaí, há muitos anos atrás, passou pela Morna Simeona e chegou ao Dr. Hilley, que escreveu
o livro Limite Zero, junto com Joe Vitale. Os dois juntos escreveram este livro. Ho'oponopono nada mais é do que uma técnica sobre perdão, sobre 4 palavras. Sinto muito, ou seja, eu reconheço. Me perdoe, eu libero essa mágoa. Eu te amo porque o universo é amor e eu sou grato. Porque quando a gente agradece, a graça desce. E minha mãe simplesmente chegou pra mim e falou: filha, você tem um presente no seu quarto. Quando eu chego no meu quarto, tem um japa-mala. Deixa eu colocar uma foto. Como este aqui. Um japa-mala. Costuma ter 108 bolinhas. Tem um porquê. 1 mais 8 é igual a 9. E 9 representa fechamento de um ciclo. E o 0 ali no meio, entre o 1 e o 8, representa o ponto 0. O ponto da verdadeira paz, onde os pensamentos não te dominam. E meu ex falou: filha, depois te explico como é que faz. Desde então apareceu também a Maia Andrade, temporariamente humana. A Maia é uma mulher que cresceu também igual eu, questionadora, por que estou neste mundo? Aquela vontade de compreender Deus. Ela passou por algumas igrejas cristãs, mas não se encontrou. Até que, por meio da linha espiritualista, conheceu a alquimia mental, o termo centelha divina, o Espírito Santo, conexão do eu superior, lei da atração e muito mais. E com essas redes sociais, eu fui percebendo o quanto que realmente a nossa mente é um divisor de águas. A mente, ela é muito poderosa. Ela pode nos exaltar ou nos derrubar. E vocês sabem, vivemos num mundo carente. Não é à toa que especialistas, estudiosos dizem que a principal doença do futuro são questões ligadas à mente. Então, junto aos meus 3 mentores, Deus, aquele que eu sinto uma conexão muito forte, essa intuição, essa união, esse propósito, junto com o meu segundo mentor, que foi meu pai, me explicando muita coisa que eu comecei a sentir, ele começou já a me explicar, junto com o meu terceiro mentor, que foi as redes sociais na época da pandemia. Pessoas que criaram canais, assim como eu, criaram contas no Instagram e começaram a compartilhar seus próprios ensinamentos. Conheci técnicas de Ho'oponopono, técnicas de lei da atração, técnicas de alquimia mental, técnicas da gratidão, técnicas do perdão, técnicas de iluminação. E junto a psicologia caminhando. Quando eu cheguei no meu último ano da escola, onde meus colegas não sabiam para qual curso iria prestar, não tive dúvidas. Eu queria psicologia. E psicologia significa estudo da alma. Então, fui estudar psicologia. E todas as pessoas com quem eu conversava e dizia que era esse o curso, falava para mim: você tem cara de psicólogo. E eu só pensava: Deus, tô no caminho certo. Quando eu falo por que eu escolhi fazer psicologia? Porque desde muito nova eu descobri, assim, eu fui conhecendo o quanto que a nossa mente, ela é um dos principais pilares. A mente humana, a mente. Então eu posso dizer que o que me levou à psicologia, a querer estudar a mente, foi o campo espiritual. Na psicologia, nós não misturamos religiões por questões de ética, por questões de direitos humanos, mas reconhecemos que a espiritualidade são propósito, sobre legado ao mundo, sobre esse preenchimento do vazio existencial. E para quem não conhece, existe o coeficiente intelectual, o QI,
tem o coeficiente emocional, a famosa inteligência emocional, mas temos um terceiro, que é o coeficiente espiritual, a inteligência espiritual. Enfim, mas isso é só uma introdução. Eu tenho muito o que falar. Estou no dia a dia pegando bastante ônibus e tô sendo uma canalizadora de vários insights. Ligada à espiritualidade, à psicologia que eu preciso compartilhar ao mundo. É um chamado muito grande. Eu falei pra minha mãe que minha principal profissão é ser uma canalizadora. Como assim? Transmitir calma, transmitir esperança. Afinal, quando falamos de Ikigai, qual é a minha razão de levantar da cama todos os dias? É contribuir na vida dessas pessoas que estão carentes de uma luz. Porque vivemos num mundo de muita escuridão, muita superficialidade, pessoas que estão perdidas. Então eu te convido a conhecer o meu canal como uma psicóloga em transformação. Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua, como diz Maia Andrade. Gratidão.